Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Análise de Circuitos Elétricos 2. Hoje vamos dar início ao estudo da transformada de Laplace. Como vocês viram em Análise de Circuitos Elétricos 1, que vocês basicamente fizeram o estudo de análise de circuitos no tempo, vocês tinham uma dada função no tempo, você fazia essa transformada dessa função, uma transformada fasorial, então você começava a trabalhar o circuito com fasores. Nesse caso, você tem apenas uma única frequência, né, aplicada ao circuito. Você faz a análise do circuito, vai achar a resposta como um fasor, você vai fazer a transformada fasorial e fazendo essa transformada fasorial você vai ter o seu sinal de resposta aqui, um YT. Em análise de circuitos elétricos 2, nessa parte de transformada de Laplace, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um sinal x de t aplicado ao circuito, nós vamos aplicar uma transformada para os elementos do circuito, onde essa transformada aqui é uma transformada na frequência do domínio complexo. Vamos estudar aqui os elementos já com a transformada aplicada. Vamos fazer a análise do circuito, obter uma resposta, aplicar a transformada inversa aqui sobre essa resposta, está no domínio da frequência, e vamos achar a mesma resposta aqui no domínio do tempo, né? A transformada de Laplace auxilia em quê? Analisar o comportamento transitório de circuitos e apresentar o conceito de funções de transferência, como uma ferramenta para analisar a resposta sinodal de regime permanente de um circuito. Essa parte aqui de função de transferência é algo muito importante, tá, pessoal? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Mas, basicamente, o que a transformada de Laplace faz é que a gente consiga aplicar sinais com um comportamento mais complexo e a gente não precisa fazer análise para cada harmônica desse sinal ou decompor esse sinal em vários outros sinais e fazer somatório. Basicamente, a gente vai ter um sinal que a gente vai representar no domínio de tempo, aplicar a transformada para ele, e aí a gente vai poder fazer um cálculo linear, somatório, multiplicações. A transformada de Laplace vai nos ajudar na questão que a gente vai deixar de trabalhar com funções que possuem derivadas integrais, né? E vamos passar a ter um comportamento linear do circuito, apenas utilizando funções simples. A transformada de Laplace, né, a transformação integral de uma função f de t no domínio do tempo para o domínio da frequência complexa, né, fornecendo f de s. Então, se você tem aqui uma função f de t, a transformada de Laplace, que está representada aqui por essa letra grega aqui, vai ser a transformada de Laplace, vai ser igual a f de s. Então, tudo que tiver no domínio da frequência complexa, pessoal, vai estar representado em letra maiúscula e vai estar em função de S, tá? Quem seria S? S é um número complexo, aqui é uma frequência complexa, tá? Onde a parte imaginária depende da frequência diretamente. Então, existem duas formas de nós determinarmos a transformada de Laplace de uma função, que é o quê? A gente vai aplicar uma integral a essa função e multiplicar aqui por exponencial de menos st. Só que existe a transformada unilateral e bilateral. A unilateral, ela só leva em consideração a partir de zero menos até infinito, e a bilateral, ela considera as funções de menos infinito até mais infinito. Para a análise de circuitos, a gente só vai usar aqui transformadas de Laplace unilaterais, porque ela consegue prever a resposta a uma perturbação que ocorre após o estabelecimento das condições iniciais. Então, logo que acontece antes de o t0 menos aqui, é definido pelas condições iniciais. Então, a gente vai partir do pressuposto que todo circuito que nós vamos analisar vai existir condições iniciais pré-estabelecidas. Essas condições pré-estabelecidas podem dizer que o circuito está totalmente desligado ou ele já está um comportamento já em regime. São pontos importantes que a gente vai ter que observar durante a nossa análise. Como foi dito, a transformada de Laplace, numa função f de t, que vai ser igual a f de s, é a integral de 0 menos até infinito de f de t, exponencial de menos st dt. Então, significa, pessoal, que para todo e qualquer sinal que nós tivermos, que tiver uma função f de t, a gente consegue achar a transformada de Laplace deles. Existem sinais, existem funções que nós não conseguimos determinar a transformada de Laplace, mas nós não vamos trabalhar com esse tipo
de abordagem. Só vamos abordar sinais que a gente consegue determinar a transformada de Laplace. Como eu falei, existem algumas funções que a transformada não existe. Elas não existem porque a transformada ela não converge. Então a gente só vai trabalhar com funções que possuem sua transformada e por consequência é porque essa transformada ela converge. Ou o que isso significa? Significa que a nossa função f de s vai ser menor que infinito. Então vamos partir aqui da função mais simples que nós temos, que é a função degrau unitário, né? Que é uma função que ela é zero o tempo todo, a partir de zero ela passa a ser 1 e é 1 o tempo todo. U de t é igual a 0 para t menor que 0, U de t é igual a 1 para t maior que 0. Para a gente achar a transformada de Laplace dessa função U de t aqui, nós vamos substituir f de t pelo valor dele, que vai ser 1 nesse caso, tá aqui, e vamos aplicar a essa integral. Então, a integral de exponencial de menos s de t dt é igual a 1 sobre menos s exponencial de menos s de t aplicada no intervalo de 0 a infinito. Nós vamos chegar à transformada de Laplace para o degrau unitário é igual a 1 sobre s. Então, isso aqui, pessoal, é um valor que ele não muda. Sempre que nós tivermos uma função degrau, sempre a transformada será igual a 1 sobre s. Para a função exponencial, x de t é igual ao exponencial de menos a de t vezes u de t. Esse u de t aqui, pessoal, veja que ele vai aparecer para todas as nossas funções, porque é uma forma de garantir que nossas funções elas só vão existir para t maior que 0. Então, é uma forma de garantir que a gente sempre vai estar analisando o nosso intervalo da integral de 0 menos até infinito. Como nós temos nosso sinal é exponencial de menos a de t, nós vamos substituir isso daqui na integral. Veja que o de t, pessoal, sempre 1. Então, ela não precisa aparecer lá nos nossos cálculos, ela já está implícito, tá? Então, vai ser exponencial de menos a de t vezes exponencial de menos st dt. Vamos achar a integral disso aqui, que é menos 1 sobre s mais a, exponencial de menos s mais a de t. A gente vai aplicar aqui um intervalo de 0 até infinito na integral. Então, nós vamos achar que a transformada de Laplace para um sinal exponencial de menos a de t vai ser igual a 1 sobre SA. Então, o próximo passo é determinar a transformada do impulso. Onde o impulso aqui nós temos que é um sinal que é sempre igual a 0 em qualquer ponto, exceto em t igual a 0, onde esse sinal ele vai ser igual a 1. Portanto, a função impulso unitário permite descobrir a derivada no ponto de discontinuidade, certo? Então, logo, esse sinal aqui ele é igual a d de u dt, onde o de t aqui é o nosso degrau unitário, né? Então, se a gente for aplicar aqui a transformada do impulso, nós vamos substituir aqui na integral, né? E nós vamos chegar à conclusão que esse sinal é exponencial elevado a menos 0, logo a transformada de Laplace do impulso será sempre igual a 1. Então vamos determinar agora a transformada de Laplace para o cosseno e para o seno. Para o cosseno nós temos que cosseno de ômega-t exponencial de menos st dt. Nós vamos utilizar aqui, pessoal, essa propriedade, onde cosseno de n ômega 0t é igual a 1 meio, que multiplica o exponencial de jn ômega 0t mais exponencial de menos jn ômega 0t. Vamos substituí-lo aqui na integral. Então, vamos fazer essa multiplicação que será um somatório, né? Vamos chegar a esses valores aqui. E aí, o valor dessa integral vai ser 1 meio, que multiplica 1 sobre s menos j ômega, mais 1 sobre s mais j ômega. Veja que esse n aqui, ele ficou igual a 1, tá? Realizando esses cálculos aqui, nós vamos chegar à conclusão que a transformada de Laplace do cosseno de ômega-t é igual a s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. E para o seno, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Agora, nós vamos substituir aqui no seno, dentro da integral, essa propriedade aqui, que se difere aqui basicamente da identidade do cosseno, o J2, né, que agora, em vez de ser 1 meio é 1 sobre J2 e esse sinal aqui de menos. Vamos substituir, vamos chegar que a integral será igual a 1 sobre J2, que multiplica 1 sobre S menos J ômega, menos 1 sobre S mais J ômega. Realizando esses cálculos, nós vamos chegar aqui a transformada de Laplace de seno de ômega t é igual a ômega
sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Veja, pessoal, que para as funções mais conhecidas, obviamente que a transformada de Laplace ela já é calculada, já foi pré-determinada, né? Já existe cálculos. Então, nós podemos utilizar essas tabelas de transformada de Laplace para a obtenção direta da transformada dessas funções. Vocês podem ver que existe aqui inúmeras funções já pré-determinadas, a sua transformada. Nós podemos fazer a substituição direta desses valores. O que nós fizemos agora inicialmente foi apenas determinar algumas transformadas funcionais e mais típicas para a gente entender qual é o processo de obtenção dessa transformada. Aí nós chegamos à parte da transformada onde a gente começa a aplicar algumas propriedades. A primeira propriedade que nós vamos ver aqui é da linearidade, que diz o quê? Se eu tenho a transformada, a minha função é uma função x1 de t que está sendo multiplicado por a1, mais a2 que multiplica uma função x2 de t. Por essa propriedade, eu posso simplesmente achar a transformada de x1 de t mais a transformada de x2 de t e multiplicar por esses números constantes. Então significa, pessoal, que se eu tiver uma função que tiver o somatório de vários elementos que sejam conhecidos, eu posso fazer a transformada para cada um desses elementos da somatória de forma individual. Basicamente, eu posso chegar aqui à conclusão e fazer a transformada de Laplace de A1 x de 1 de t, fecha aqui a chave, mais a transformada de Laplace de A2 x2t, que seria A1 x1 de s mais A2 x2 de s, onde eu, quando tenho um número constante multiplicando minha função, ele pode ir diretamente aqui para fora e multiplicar a função já transformada. Vou aplicar aqui um exemplo. Nós temos aqui a transformada de Laplace de cosseno ômega t. Se eu substituir aquela propriedade que nós vimos anteriormente e colocarmos aqui, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica exponencial de jn ômega t mais exponencial de menos jn ômega t. Vamos assumir que esse n aqui vai ser igual a 1, ok? E vamos aplicar esse princípio da linearidade. Veja que esse 1 meio que estava multiplicando esses dois elementos, ele já vai aqui para fora. E eu vou aplicar a transformada de Laplace para essa função isoladamente e depois para essa função aqui isoladamente, que são esses termos aqui. Então, eu já conheço, pessoal, ali pela tabela, qual é a transformada de Laplace da exponencial de ômega t. Já aplico aqui, substituo, vou ter 1 meio, que multiplica 1 sobre s menos j ômega, mais 1 sobre s mais j ômega. E eu vou chegar aqui, após esses cálculos, que é transformada de cosseno, ou transformada de 1 meio de exponencial de j ômega t, mais exponencial de menos j ômega t, é igual a s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, como a gente viu anteriormente. Outra propriedade é um fator de escala ou mudança de escala. Agora nós vamos ter aqui uma função, em vez de ser uma função f de t, é uma função que é a de t, onde esse a aqui ele muda a escala, a proporção de t. Nós vamos substituir aqui dentro, né, essa função para achar a transformada de Laplace. Vamos aplicar aqui. E vamos dizer que x é igual a de t e dx é a dt. Vamos fazer essa substituição. Nós temos então f de x exponencial de menos x s sobre a d de x sobre a. Vamos chegar aqui a esse ponto da integral e vamos ter o quê? Vejam que essa forma aqui, 1 sobre a integral de a menos, integral de 0 menos até infinito, f de x exponencial de menos x s sobre a dx, eu tenho que nosso x aqui é o nosso t, ok? E nosso s agora é s sobre a. Então, se eu tenho uma mudança de escala numa função, a transformada de Laplace de uma função que possui uma mudança de escala vai ser igual a 1 sobre a, onde esse a é o termo que está fazendo a multiplicação da escala, que multiplica f de s sobre a. Então, agora, onde era s, virou s sobre a. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Nós temos aqui a função seno ômega t. A transformada dele vai ser ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui a
transformada de Laplace de seno de 2 ômega t. Então vejo que nosso fator aqui que está multiplicando, fazendo a mudança de escala é 2, ok? Desconsiderem aqui essa igualdade, tá, pessoal? Que ela veio aqui desse outro termo. Nós vamos chegar ao quê? Que a transformada de Laplace de seno de 2 ômega t é igual a quem? A 1 meio, que é o quê? Esse 1 sobre a aqui, ó, que multiplica a função transformada aqui na transformada de Laplace. Como nós já conhecemos que a função seno ômega t é ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, aonde tem s nós vamos substituir por s sobre a. Como nosso a aqui é 2, vai ficar s sobre 2 ao quadrado mais ômega ao quadrado. Se nós tivermos um deslocamento no tempo, ou um retardo no tempo, né? Então temos uma função x de t, agora nós temos uma função x de t menos t0. Então imagine que nós temos essa função aqui, ó. Nós vamos aplicar a transformada de Laplace a ela. Então vejam que até o nosso degrau unitário também existiu essa alteração. Essa alteração no tempo aqui é um fator que a gente está chamando de a, onde a é maior que zero, certo? Para a maior que zero, onde o de t menos a é igual a zero, porque ele deslocou, né? E para t menor que a, e o de t menos a é igual a 1 para t maior que a, ok? Aplicando aqui, nós temos que f de t menos a, exponencial de menos s de t dt, onde x é igual a t menos a, d de x é igual a d de t, e t é igual a x mais a, quando t tende a A e quando x tende a zero, e quando t maior tende a infinito, a tende a infinito também. Vamos chegar aqui à integral de f de x exponencial do menos s x mais a dx. Esse termo aqui, ó, exponencial de menos a de s, é um termo constante, ele pode sair aqui da integral. Não é mais o nosso termo x, né? Então, a transformada de Laplace de uma função que existe um deslocamento no tempo vai ser igual a exponencial de menos a de s, onde esse a é o termo da deslocamento no tempo, vezes f de s, onde f de s seria a transformada de Laplace da função x de t, sem esse deslocamento. Vamos ver aqui um exemplo. Novamente aplicando o exemplo para uma função cosseno, nós temos que a transformada de Laplace do cosseno é s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Aplicando o deslocamento do tempo aqui de menos a, chegamos aqui na propriedade, né, que o deslocamento do tempo, a transformada de Laplace é exponencial de menos a de s, f de s. Então, basta multiplicarmos exponencial de menos a de s vezes s sobre s ao quadrado, ômega ao quadrado. O deslocamento na frequência, né? Temos agora aqui uma função x de t que é multiplicado por um exponencial de menos a de t. Então, isso aqui é um deslocamento na frequência, essa exponencial de a de t. Vamos jogar aqui novamente para achar a transformada de Laplace. Vai ficar a integral de f de t exponencial de menos s mais a de t dt. Então, significa que a transformada de Laplace de uma função x de t que existe um deslocamento aqui de frequência vai ser f s mais a. Então, significa que eu vou simplesmente pegar a transformada de Laplace da função x de t e substituir s por s mais a. Vamos fazer um exemplo utilizando o cosseno mais uma vez. Vou aplicar um deslocamento no tempo aqui no cosseno. E a minha transformada de Laplace vai ser quem? Onde eu tenho s, eu vou substituir s mais a. Então, vai ser s mais a sobre s mais a ao quadrado, ômega ao quadrado. Para o seno, nós temos que a transformada de Laplace do seno de ômega t é ômega sobre s ao quadrado, ômega ao quadrado. Aplicando o deslocamento no tempo aqui, exponencial de menos a de t, vou substituir onde tem s por s mais a. Então, vai ficar ômega sobre s mais a ao quadrado, mais ômega ao quadrado. A diferenciação no tempo é o quê? É uma função derivada de f de t que está multiplicando o degrau aqui unitário. Então, vamos jogar aqui dentro da integral. Vai ficar a integral df de dt exponencial de menos s de t dt, onde u a gente vai chamar, onde exponencial de menos s de t nós vamos chamar de u, d de v vai ser igual a menos s exponencial de menos s de t, e dv vai ser igual a d de f dt. Vamos substituir, vamos ter que f de t, que multiplica exponencial de menos s de t integral de 0 até infinito, menos a integral de f de t, que multiplica menos s exponencial de s de t dt. Aplicando aqui os intervalos, vou ficar 0 menos a função
em 0 menos, mais S, que multiplica aqui a integral f de t exponencial de menos st dt. E vou chegar à conclusão que vamos ter S, f de S. Vejam que isso daqui, pessoal, é idêntica à propriedade para determinarmos a transformada de Laplace. Então vai ficar S, f de S, menos f 0 menos. Então a transformada de Laplace de uma derivada de f de t vai ser S que multiplica a transformada de f de S menos f no ponto 0 menos. E se nós formos fazer aqui a derivada, a segunda derivada, né? d ao quadrado de f dt ao quadrado u de t será s ao quadrado f de s menos s f em 0 menos menos a derivada de f em 0 menos. Determine a transformada de Laplace do seno de ômega-t a partir do cosseno de ômega-t. F de t igual a cosseno de t. F de 0 aqui vai ser igual a 1, então f igual a 0, então nosso t igual a 0, nosso cosseno vai ser igual a 1. E a derivada do nosso cosseno é igual a quem? Igual a menos ômega seno de ômega-t. Partindo desse princípio, nós vamos ter que a transformada de Laplace do seno de ômega-t vai ser igual a menos 1 sobre ômega, transformada de Laplace da derivada de t. Vai ser igual a menos 1 sobre ômega, que multiplica s, f de s, menos f em 0 menos. Vai ficar menos 1 sobre ômega. S, a transformada aqui do cosseno é s sobre s ao quadrado, mais ômega ao quadrado, menos a função f de t no ponto 0 menos, que é quem? Que é 1. Menos 1. Determinamos que a transformada de Laplace de seno de t, de ômega-t, é igual a ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, eu parti do cosseno para achar a transformada de Laplace do seno. E eu fiz como? Aplicando aqui a derivada do cosseno. E a integração no tempo, né? Eu tenho a função f de x dx que está sendo integrada de 0 a t. Para aplicar a transformada de Laplace, vou substituir. Nós temos aqui a função. Nós vamos ter que u é igual à integral de f de x dx, de 0 menos até t. dv é igual a f de t d de t. E dv é exponencial de menos s de t dt. E v igual a menos 1 sobre s exponencial de menos st. Fazendo as substituições, chegamos que a integral de f de x dx, que multiplica menos 1 sobre s exponencial de menos st, no intervalo de 0 até infinito, menos integral de menos 1 sobre s exponencial de menos st, f de t dt. Nós vamos ter que esse valor aqui será igual a 0. Então, vai ficar 1 sobre s integral de f de t exponencial de menos st dt. Isso daqui nada mais é do que a propriedade da nossa transformada de Laplace. Então, vai ficar 1 sobre s f de s. Se eu tenho a integral de uma função f de t no intervalo de 0 a t, a transformada de Laplace dele vai ser 1 sobre s, a transformada de Laplace de f de t, que seria nosso f de s. Vamos ter um exemplo aqui. Sendo f de t um degrau unitário, a nossa transformada de f de t, aqui é o nosso f de s, é 1 sobre s. Determine a transformada de Laplace da integral de f de t dt. A gente já sabe que quando nós temos a transformada de Laplace da integral de f de t dt, será 1 sobre s f de s. Então, vou substituir apenas a transformada de Laplace de f de t, aqui no nosso f de s, que é 1 sobre s. Então, vai ser 1 sobre s vezes 1 sobre s. A transformada de Laplace vai ser 1 sobre s ao quadrado. Teorema dos valores iniciais e valores finais. São teoremas que determinam, pessoal, para nós acharmos os valores iniciais e finais das funções que nós estamos aplicando a transformada de Laplace, né? Então, para o valor inicial, que é f de 0, e para o valor final, que é f de infinito da função, a gente consegue determinar através da utilização da transformada de Laplace. E isso é muito útil nos circuitos, porque nós conseguimos determinar as condições iniciais do circuito e as condições finais de operação do circuito.
o que diz o teorema do valor inicial? Nós temos aqui, ó, que S, f de S menos f de 0 mais, é quem? É a transformada de Laplace d de f dt. Certo? Vamos aplicar aqui a transformada de Laplace. E eu vou fazer com que S tenda até infinito e t tenda igual a zero. Então, vou ter aqui o limite de S tendendo até infinito de S f de S menos f de 0 mais igual a zero. Então, f de 0 mais aqui vai ser igual a quem? Ao limite de S tendendo a infinito, S f de S. Vamos fazer aqui um exemplo. Dada a função f de t, que é exponencial de menos 2t cosseno de 10t, determina o teorema do valor inicial. A transformada de Laplace. Vejam que isso daqui, ó, é um deslocamento na frequência, esse termo exponencial de menos 2t. E o cosseno de 10t é a nossa função f de t. Então, aplicando a propriedade que nós acabamos de ver, de uma função com deslocamento na frequência, a transformada de Laplace dessa função é f s mais a. Nós sabemos que a transformada de Laplace de cosseno de ômega-t é s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Vamos substituir aqui os valores por s mais a, onde o nosso a é esse termo que está multiplicando o t aqui. Então, vai ser s mais 2 sobre s mais 2 ao quadrado, 10 ao quadrado. Para achar que o teorema é do valor inicial, nós vamos fazer s, f de s, onde s tende a infinito. Então, vamos multiplicar essa nossa função f de s por s, vai ficar quem? S ao quadrado mais 2s sobre s ao quadrado mais 4s mais 104. E vou fazer com que s tenda a infinito. Vamos chegar aqui nessa expressão. Resolvendo essa expressão, nós vamos chegar aqui, o valor será igual a 1. Então, a condição inicial dessa nossa função é 1. E o teorema do valor final, o que é que nos diz? S, f de s menos f de 0, a transformada de Laplace de d de f dt. Vou aplicar aqui a transformada, né? Se s tender a 0 e t tender a infinito, o limite de s tendendo a 0 de s f de s menos f de infinito vai ser igual a 0. Então, f de infinito, né, que é o nosso valor final, é igual ao limite de s f de s, s tendendo a 0. Vamos fazer aqui um exemplo. Dada a função f de t exponencial de menos 2t seno de 5t, determina o teorema do valor final. Mais uma vez, temos aqui um termo que aplica o deslocamento na frequência para a função f de t, onde a nossa função f de t aqui é seno de 5t. A nossa transformada de Laplace agora passa a ser f de s mais a, onde a transformada do seno de ômega-t é igual a ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Vou substituir s por s mais a, então vai ficar 5 sobre s mais 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vou aplicar agora o teorema do valor final, multiplicar a nossa função f de s por s, vai ficar 5s sobre s ao quadrado mais 4s mais 29, e colocar nosso s agora tendendo a 0. Tá? Aqui não é tendendo a infinito não, pessoal, é tendendo a 0. Então, vamos ter que nosso valor final aqui vai ser igual a 0. Então, como tarefa para vocês, a tarefa 9 fica aqui, determinar a transformada de Laplace para as seguintes funções. A letra A função f de t, impulso de t mais 2, u de t menos 3 exponencial de menos 2t, u de t. Letra B, f de t igual a t ao quadrado seno de 2t, u de t. Letra C, esse gráfico de g de t aqui. Letra D, esse gráfico de f de t. Tarefa 10. Aplique o teorema do valor inicial e valor final para a seguinte função. Entregar junto com a tarefa 11. Então, na tarefa 11, vocês vão observar o que eu vou estar solicitando lá e vocês vão aplicar aqui o teorema, o teorema do valor inicial e do valor final, essa função. f de s, que é igual a 100 sobre s mais 3 sobre s mais 6, que multiplica s ao quadrado mais 6s mais 25. Bons estudos, muito obrigado.